Em uma pequena aldeia esquecida pelo tempo, cercada por montanhas e campos de arroz, morava Lian, um rapaz simples, filho de agricultores. Sua vida era feita de rotinas silenciosas, trabalho duro e pouco descanso. Como muitos, ele sonhava em ter paz, mas vivia lidando com incertezas, medo e perdas que a vida no campo trazia. Mas tudo mudou numa madrugada silenciosa. Um grupo de invasores armados chegou sem aviso, destruindo tudo. Casas queimaram, vizinhos desapareceram, e Lian correu sem olhar para trás. Não sabia onde estava indo, só sabia que precisava sobreviver. Carregava uma pequena bolsa com um colar de madeira esculpido por seu pai, única lembrança de uma vida que já não existia. Por dias caminhou entre florestas e trilhas estreitas. Dormiu ao relento, enfrentou fome e frio. Foi então que, ao amanhecer de um dia cinzento, ele avistou, ao longe, um templo antigo coberto pela névoa. Era como se estivesse escondido do mundo. Aproximou-se com cuidado. Do lado de fora, homens vestidos com túnicas laranjas treinavam movimentos precisos e harmoniosos. Nenhum deles falava. O som dos passos, das respirações e do vento era tudo que se ouvia. Lian sentou-se em uma pedra e ficou observando, fascinado. Aquela calma era estranha, mas ao mesmo tempo acolhedora. Era como se aquele lugar não pertencesse ao mesmo mundo em que ele tinha vivido. Sem dizer uma palavra, um dos monges mais velhos se aproximou. Olhou nos olhos de Lian, assentiu levemente com a cabeça e, com um gesto simples, o convidou a entrar. Foi nesse momento que o rapaz entendeu, não precisava mais fugir. Ali, poderia reconstruir-se por dentro. Tá curtindo essa história? Então, já se inscreve no canal para não perder nada. Tem muito mais conteúdo inspirador vindo por aí. Vamos continuar. O local que Lian havia encontrado não era um templo qualquer. Era o lendário Templo Shaolin, construído no ano de 495, aos pés da montanha Song, na província de Henan. Um lugar onde corpo, mente e espírito eram moldados diariamente por meio de disciplina, silêncio e prática contínua. Lá, o objetivo não era apenas aprender a lutar. O mais importante era aprender a não lutar com o mundo, nem consigo mesmo. Desde os primeiros dias, Lian notou algo curioso: ninguém ali parecia apressado. As atividades aconteciam com precisão, mas sem correria. Não havia gritos, ordens ou impaciência. Tudo fluía como um rio tranquilo. Mesmo nos treinos mais intensos, os monges mantinham o olhar sereno, a respiração controlada e a mente presente. Logo ele entendeu: o silêncio era parte do treinamento. Evitar palavras desnecessárias ajudava a desenvolver clareza, foco e domínio emocional. Em vez de falar, eles escutavam. O som da própria respiração, dos passos no chão de pedra, do vento entre as árvores. Coisas que o barulho do mundo tinha abafado. O dia começava antes do sol nascer. Um sino ecoava pelos corredores de pedra, e os monges acordavam. Em silêncio, organizavam os quartos, lavavam os rostos com água fria e dirigiam-se ao salão de meditação. Ali, sentavam-se em fileiras, cruzavam as pernas e fechavam os olhos. O mundo exterior desaparecia por alguns minutos, e o foco se voltava para dentro. Após a meditação, vinham os treinos físicos. Não se tratava de brutalidade, mas de precisão e harmonia. O Kung Fu Shaolin era uma forma de meditação em movimento. Cada soco, cada chute, cada postura carregava ensinamentos. Lian descobriu que o corpo também pensa, sente e se comunica, e que treiná-lo era, na verdade, educar o espírito. A alimentação também era ritualizada. Sempre simples: arroz integral, vegetais, tofu e chá quente. Nada de excessos. Comiam devagar, com consciência. Antes de cada refeição, havia um momento de gratidão. A comida era sagrada. O silêncio era mantido mesmo à mesa, para que a mente não se dispersasse. As tarefas diárias, limpar o chão, cuidar do jardim, organizar a biblioteca, eram executadas com o mesmo zelo de um mestre artesão. Cada atividade era vista como parte do treinamento. O objetivo não era fazer rápido, mas fazer presente. Lian, que vinha de um mundo agitado e cheio de ruídos, aos poucos começou a entender a beleza daquela rotina.
O silêncio não era vazio. Era cheio de significado. O corpo, antes tenso e machucado, começou a se alinhar. A mente, antes cheia de lembranças ruins, começou a acalmar. E o coração, antes perdido, começou a encontrar sentido. Ao contrário do que o cinema mostra, o Kung Fu Shaolin não é um espetáculo de força. É um caminho. Um modo de viver. Os monges diziam: o corpo se move como a água, mas a mente permanece firme como a montanha. Isso resume bem a filosofia. Cada forma, cada sequência de movimentos era treinada repetidamente, não para derrotar o outro, mas para disciplinar a si mesmo. Lian aprendeu que o verdadeiro adversário mora dentro: a raiva, o orgulho, o medo, a distração. Vencer esses inimigos internos era a missão diária. Durante os treinos, muitas vezes ele caiu. Teve vontade de desistir. Chorou em silêncio. Mas sempre havia um monge por perto com um gesto de apoio, um olhar que dizia: continue. A jornada é longa, mas vale a pena. E ele continuou. Com o tempo, passou a sentir que algo mudava. Seus olhos já não carregavam o mesmo peso. Seus pensamentos já não eram dominados pela dor. Ele começou a ensinar aos novatos aquilo que aprenderá: o Kung Fu não é uma luta. É uma oração feita com o corpo. E aí, o que você achou das lições que vimos até agora? O silêncio e a disciplina dos monges realmente fazem a diferença, né? Conta pra gente nos comentários o que mais te tocou até aqui. Vamos trocar ideias. O que Lian aprendeu no templo pode parecer antigo demais para os dias de hoje. Mas, na verdade, é exatamente o que o mundo moderno precisa. Vivemos num tempo onde tudo é rápido: comida, mensagens, decisões. A pressa virou rotina. O silêncio virou desconforto. E é justamente por isso que a sabedoria Shaolin continua tão atual. Ela nos lembra que desacelerar não é perder tempo, é recuperar o tempo que se perdeu com coisas sem valor. Que o silêncio não é ausência, mas espaço para o que realmente importa aparecer. Que o corpo precisa de cuidado, mas a mente precisa ainda mais. Lian entendeu que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em conseguir controlar seus próprios impulsos. Que o respeito começa dentro da gente. E que não há paz no mundo sem paz interior. Anos depois, Lian tornou-se um dos monges mais respeitados do templo. Certa vez, um jovem chegou ali, também fugindo da dor. Estava inquieto, ansioso por respostas rápidas. Lian o levou até o jardim e disse apenas: sente-se, escute o vento, Respire. O rapaz estranhou. Queria conselhos, respostas, soluções. Mas Lian sorriu e falou com calma. Às vezes, o que você precisa não é saber o que fazer, mas aprender a ouvir o que está dentro de você. E então se calou novamente. O silêncio voltou a reinar. Mas dessa vez, aquele jovem percebeu que o silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Hoje, os monges Shaolin continuam ali, vivendo como sempre viveram. Em meio à correria do mundo, permanecem como faróis de equilíbrio. São um lembrete vivo de que é possível viver com menos ruído, mais presença, mais sentido. Talvez o mundo tenha esquecido essa sabedoria. Mas ela ainda existe. Ainda pulsa. E está disponível para quem estiver disposto a escutar, mesmo que seja só no silêncio de uma respiração. Valeu por assistir. Se gostou, já deixa seu like e se inscreve. Tem muito mais vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.